Patriqueiro, fala Patrickcatcher, aqui é o seu professor Patrick Gomes e tô aqui hoje para dar para você uma super dica de um tema que eu acho que você já conhece, muito cobrado na prova do Enem, que é a questão da poluição. A poluição nada mais é do que a quebra da sinergia ambiental. É quando alguma coisa acontece com o meio ambiente que prejudica a vida dos organismos. Então, tudo que prejudique a vida dos organismos é poluição. Eu chamo de poluição a isso, tudo que mata os organismos. Mas existe um tipo de poluição amplamente em todo o mundo. Um tipo de poluição chamado de poluição da água. A água, esse bem tão precioso que nós temos, a água é muito importante para o funcionamento do nosso metabolismo. Olha só, eu falei nosso metabolismo. Não, a água é importante para o funcionamento de qualquer metabolismo. Ela é muito importante. E ao longo dos anos, vários problemas de ordem ambiental estão relacionados justamente a esse bem tão maravilhoso que é a água. Você sabia que existem regiões aqui no planeta que pessoas morrem por causa que não tem água para beber? Existem regiões na África, por exemplo, que as mulheres têm que percorrer quilômetros e mais quilômetros para poder pegar água, para poder fazer seu almoço, para poder fazer a sua higiene. E muitas vezes nesse transporte até conseguir essa água, ela é estrupada, ela é morta. Ou seja, a luta pela sobrevivência está acontecendo. A luta pela água está acontecendo. Recentemente faltou água aqui na minha região e foi um caos. Um caos por quê? Porque existe uma grande dependência nossa pela água, com a água, para ter água. Então, quando falta esse bem tão precioso, abala todo o nosso cotidiano. E o Enem sabe disso, o Enem sabe da importância que é a água, as provas de vestibular sabem disso. Então elas gostam de tratar temáticas relacionadas a isso para saber, na verdade, como é que está a sua competência com relação a esse tema. Então eu trago para você hoje algumas dicas. Eu não vou chamar dicas não, eu vou narrar para você, eu vou contar para você o que está acontecendo e explicar como é que acontece um processo chamado de eutrofização. A eutrofização é uma das consequências da poluição da água, que acontece em rios, lagoas e prejudica muitos organismos e acaba matando muitos peixes, porque esse processo aí impossibilita a existência de oxigênio na água. Pois bem, como é que acontece o processo de eutrofização? A eutrofização é um processo de superadubação da água. Toda vez que você escutar esse nome adubo, lembra logo de alguma coisa relacionada a composto orgânico. A superadubação da água acontece quando esse reservatório de água, seja uma lagoa, seja um rio, seja um barreiro, por exemplo, esse reservatório de água é usado justamente para despejo de lixo orgânico. E esse lixo orgânico muitas vezes vai quebrar a sinergia ambiental existente dentro daquele ecossistema. Eu vou jogar para você uma imagem, porque na realidade quando se fala de eutrofização e de poluição, você tem que realmente ver a imagem para você poder entender. Então eu vou jogar uma imagem bem bacana e vou te contar a sequência do processo de eutrofização. É essa sequência que cai nas provas de vestibular. Você tem que ter a habilidade de saber a sequência exata que ocorre para o processo de eutrofização. Eu vou jogar para você agora a imagem e a gente depois vai refletir sobre isso. Show! Então, o seu alimento ele é rico em matéria orgânica. Tem carboidrato, tem lipídio, tem proteína, tem vários compostos aí orgânicos. Quando esses compostos orgânicos presentes no seu alimento entram em contato com a água, eles desencadeiam uma série de acontecimentos que a gente vai chamar de eutrofização. O que são esses acontecimentos? Uma coisa que você tem que saber antes. Muitos dos compostos provenientes do lixo que cai na água, muitos desses compostos têm dois elementos químicos, que é o fosfato e o nitrito. Ou melhor, o nitrato. Que são compostos que vão possibilitar a multiplicação das microalgas.
E essas microalgas elas vão começar a se multiplicar, 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 multiplicar. Então a primeira coisa que acontece no processo de eutrofização é a proliferação dessas microalgas, que vão ficar na superfície da água. Com a multiplicação dessas microalgas, o que é que vai acontecer? Vai impossibilitar que os raios solares penetrem dentro da água. Isso acontecendo vai reduzir a taxa de fotossíntese. A taxa de fotossíntese reduzindo, automaticamente reduz a quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio diminuindo, o que acontece? Existe dentro da água seres que necessitam de oxigênio, seres aeróbios. Então o que acontece? Com a redução da taxa de fotossíntese, concomitantemente com a redução da taxa de oxigênio, o que acontece? A morte dos peixes. Não só dos peixes, mas de qualquer organismo que está dentro dessa água, que é aeróbio, que necessita de oxigênio. Quando esse organismo morre, aumenta mais ainda a quantidade de matéria orgânica. A matéria orgânica aumentando, a matéria orgânica aumentando proveniente da morte desses peixes, vai acontecer a proliferação de bactérias anaeróbias. E essas bactérias anaeróbias, por sua vez, liberam toxinas, que aí sim vão finalizar o processo de eutrofização. Toxinas essas que, além de matar qualquer outro organismo, com a existência dessa toxina já é uma comprovação de que ocorreu o processo de eutrofização e ali naquele rio, naquele lago, tem uma baixa concentração de oxigênio. Então, tá vendo? Você pensa que é uma coisa simples ver esse lixozinho aqui, essa matéria orgânica, mas desencadeia essa série de acontecimentos. Aumento de algas, diminuição da quantidade de oxigênio, aumento da quantidade de bactérias. Então, esse é um processo de eutrofização. Galerinha, essa sequência aqui, ela é importante demais que você nunca esqueça dela, tá ok? Deu para se ligar como é o processo? Uma sequência bem objetiva, né? E é interessante, pessoal, que esse processo acontece em qualquer lugar do mundo. Acontece aqui no Brasil, acontece na minha cidade, acontece na sua cidade. As pessoas usam os reservatórios de água, as lagoas, os barreiros, para poder servir de depósito de lixo. Isso não é legal. Então, patriquete e patriqueiro, no final dessa minha aula eu quero deixar para você essa reflexão. Vamos economizar água. A água é um bem tão precioso. Às vezes a gente deixa aquela torneirinha ligada, às vezes a gente passa horas e horas e horas tomando banho, lava aquele carro na rua gastando muita água, varre a casa com água. E a água é um bem que a gente paga caro e é um bem tão precioso. Quem sabe daqui a alguns dias não vai ter tanta água potável como a quantidade que se tem hoje. Então bora economizar, beleza? Para mim estar falando aqui para você agora e para você estar me escutando, provavelmente você tomou água há horas atrás, ou talvez não, mas seu corpo tem água porque você necessita desse composto inorgânico para acontecer o seu metabolismo. Então é muito importante, o metabolismo só acontece por causa que a água existe. Então espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não foque apenas no vestibular para essa aula. Essa aula foi importante porque você conheceu um dos inúmeros problemas com relação à poluição da água. Processo de eutrofização. Anota aí, viu? Isso vai estar no vestibular esse ano. Valeu, galinha. Foi bom estar com vocês.